Deputado Eduardo Cunha. Ok? Oi. Aí, ok. De novo, agora. Oi, bom, desculpa. Bom, cumprimentando o deputado Onyx, o primeiro reparo que eu quero fazer é, porque Vossa Excelência é muito hábil, primeiro faz elogios que não são merecedores, e muito hábil no jogo das palavras e na utilização dos fatos, às vezes, talvez por engano ou pela habilidade, causa uma certa distorção do fato real. O impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, ou melhor, da ainda presidente Dilma Rousseff afastada, entraram na casa 53 pedidos de impeachment, dos quais 41 eu procedi despacho, sendo 40 recusando e 1 aceitando. 12 eu não proferi despacho. Sendo que essa representação do Conselho de Ética adentrou em outubro de 2015. Antes de outubro de 2015, eu tinha rejeitado seguramente uns 30, sei lá, não posso precisar o número, mas todos os princípios foram coerentes desde o primeiro. Ou seja, a Operação Lava Jato citada na denúncia, primeiro, uma acusação genérica, segundo, fatos de mandato anterior, e não tinha a efetiva avaliação de justa causa, como seria uma justa causa de ação penal. Talvez no futuro a tenha, naquele momento não a tinha. Não se pode promover a discussão do afastamento de uma presidente da República ou de um chefe de Estado eleito pelo voto popular, se efetivamente os fatos não forem os fatos que estão previstos na Constituição e que esteja efetivamente afrontando a lei, como de fato foi aquele que eu aceitei. Então, quando eu proferi o despacho em outubro de 2015, foram todos eles coerentes com todos os anteriores que houveram a rejeição, inclusive as pedaladas fiscais no âmbito de 2014, objeto da condenação do Tribunal de Contas, ainda não votado por essa casa, porque eu entendi que se tratava do mandato anterior. Havia uma discussão jurídica, que foi feita de forma pública, que depois do advento da reeleição, se poderia se considerar que o mandato tinha continuidade. Mas antes se tratava-se o mandato como separado. Mas no meu ponto de vista, na minha ótica, a quem cabia fazer o exame, o mandato encerrado em 31 de dezembro de 2014 poderia se ter em 1º de janeiro de 2015 outro presidente da República. E eu não poderia responsabilizá-la se é que ela não estivesse. Ela disputou eleição para outro mandato, e nesse mandato que ela foi eleita, é que ela praticou depois atos que foram considerados afronta à Lei 1079 e à Constituição Federal. Então eu não tive uma discussão ou uma decisão visando que o Conselho de Ética eu pudesse aproveitar a mesma coisa. A minha coerência desde fevereiro de 2015, nos despachos referentes ao impeachment, foi a mesma. E quando eu aceitei, em dezembro de 2015, eu aceitei, no início de dezembro de 2015, pelos 6 decretos que foram editados no ano de 2015, em desrespeito à lei orçamentária, depois que havia sido mandada a mensagem de mudança de meta e que já se sabia que não ia se cumprir e, consequentemente, não poderia ter sido editado aquele decreto sem que o Congresso tivesse aprovado a mudança de meta. Esse reparo eu faço questão de fazer para que não confunda as motivações daquilo que foi o meu juízo. Pode não ser o juízo de Vossa Excelência, pode não ser o juízo da maioria. O meu juízo de avaliação a quem cabia da admissibilidade do pedido de impeachment, a minha interpretação foi coerente, e eu desafio a provar uma incoerência que eu tenha decidido depois, diferente das argumentações que eu utilizei naqueles que eu neguei. Então, feito esse reparo, eu queria dizer a Vossa Excelência falou com muita clareza. E é verdade, Vossa Excelência está se transformando aqui num jogador político, e efetivamente acabou se transformando num jogador político, e praticamente Vossa Excelência já antecipa a sua posição. É óbvio que o Conselho de Ética não tem poderes de uma CPI. A CPI tem a sua previsão expressa na Constituição e tem poderes judiciais, um regramento próprio. O Conselho de Ética é derivado de uma norma de interna corporis que visa buscar
aquilo que prevê a Constituição, que a perda de mandato se dá pela votação da maioria absoluta do plenário. É uma forma de regulamentação aquilo que pode chegar à perda de mandato. Então, são duas coisas e duas formas completamente diferentes sobre o aspecto jurídico e até político. Vossa Excelência é um homem muito experiente, participante de CPIs. Vossa Excelência, naquele momento, assumiu o papel de juiz, em substituição ao juízo, com poder de quebra de sigilo, com poder de prisão, com vários poderes que são os poderes delegados ao Poder Judiciário no exercício do processo judicial. Completamente diferente aqui, onde sequer pode se convocar alguém para depor. Quem vem, o vem por espontânea vontade. Tanto que vários que foram convidados aqui não compareceram. Então, essa diferença é importante colocar. E com relação às suas perguntas específicas, quando Vossa Excelência até colocou a conspiração contra mim, eu quero fazer um reparo só de alguns. Eu vi o depoimento da testemunha que colocaram aqui, Leonardo Meirelles, dizendo claramente que não conhece conta bancária no exterior atribuída a mim. Lobão, que Vossa Excelência citou, que está usado como suporte da denúncia, tem depoimento dele desmentindo aquele depoimento, que infelizmente não foi usado. E como é matéria de instrução probatória, é matéria de fato, somente na instrução probatória vai se poder trazer o depoimento e ver que é conflitante como foi colocado. A lei, quando estabeleceu o Instituto da Delação Premiada, e ele foi colocado, está muito claro, na Lei 12.850, que o depoimento do delator por si só não constitui prova para absolutamente nada. E o próprio relator desses processos do Supremo Tribunal Federal, até eu ouvi assertivas dele, pode ter 12 delatores. E por coincidência ou não, todos os delatores que porventura vieram falar, os delatores todos mudaram os seus depoimentos a posteriores. Eles mudaram os seus depoimentos. Eu tenho vários depoimentos de cada um aqui, mudando o seu depoimento. Há depoimentos, inclusive, com dificuldade até de se compreender. Coloca uma suposta reunião num domingo e coloca que a pessoa foi me buscar em casa e essa mesma pessoa foi buscar o outro no aeroporto. É um impossível. No Leblon, está ao mesmo tempo na Barra da Tijuca e no Santos Dumont. E aí são contradições, são várias, que estão e serão elencadas no seu momento próprio. E não é aqui o fórum apropriado, o inquérito não é o 3893, é o 3983. Só para fazer o reparo, para que todos tenham acesso e possam conhecer. Eu não tenho nenhum problema de me defender. Obviamente que eu sofro algum tipo de contestação política. Eu não usei a palavra conspiração jamais. Embora Severo, que Vossa Excelência citou, não me lembro de ter citação de Severo a mim, como não tem Lobão, como não tem Meirelles. Vários que Vossa Excelência citou não corroboram os termos que estão colocados. Somente os delatores. Somente os delatores com versões contraditantes. E por mais que tenha falado aqui, não sei se Vossa Excelência que falou, ao Ministério Público pediu 138 milhões. O Ministério Público no pedido me pediu a condenação por 70 vezes lavagem de dinheiro, sendo que 69 das 70 foram feitas antes do período que o delator disse que me conheceu. Tanto que o Supremo reconheceu na aceitação da denúncia que não poderia me imputar a corrupção na época de 2006, 2007, na época do efetivo ocorrido do episódio das sondas. Isso é muito claro, até no voto, que está sendo, de uma certa forma, embargado por mim. Embargado, sabe por quê, deputado Onyx? Simplesmente o seguinte, a decisão que foi colocada é que houve uma adesão posterior pela delação do delator Fernando Baiano. E a adesão é mais ou menos a mesma coisa que Vossa Excelência tivesse praticado um homicídio e tivesse com cadáver e eu fosse lhe auxiliar para ocultar o cadáver e eu ser processado pelo homicídio. Esses embargos que estão sendo feitos. Eu não precisaria nem estar falando isso, eu estou falando por respeito a Vossa Excelência. Então, é muito fácil a gente colocar que as circunstâncias levam... Não, eu tenho condições e o farei com a maior tranquilidade, fato a fato e ato a ato, porque eu não tenho absolutamente nada a ver isso. Vossa Excelência que milita nessa casa, sabe que nesse período petrolão, o quanto oposição ao governo eu fui. O quanto oposição ao governo eu fui. Não há uma pessoa com mínimo de credibilidade que vai achar, principalmente nesse período de 2006, no primeiro mandato do ex-presidente Lula, que eu tinha alguma possibilidade de ter algum tipo de vinculação com qualquer coisa do governo, a qual eu fazia ferrenha oposição nessa casa. Em 2006, na época que estava se tratando das tais sondas, eu estava aqui defendendo a candidatura própria do PMDB, enfrentando briga em convenção do PMDB, para não entregar o PMDB para o apoio ao governo do presidente Lula na sua reeleição.
Como é que, nesse momento, alguém ia me dar controle de Petrolão, ou poder na Petrobras, para poder fazer A, ou B, ou C? Só uma criança pode acreditar nisso na política. E Vossa Excelência testemunha disso, que testemunhou várias das minhas lutas. Então, isso é muito importante colocar. Quando a gente fala, quando a gente reage, é muito fácil querer encontrar um suposto chefe, ou um suposto para poder esconder a sujeira do tapete que está começando a aparecer. E nós vamos ver isso com muita clareza no seu tempo devido. Aqueles que efetivamente têm que ser responsabilizados, que sejam punidos. É muito estranho que o Procurador-Geral consiga, depois do dia da aprovação do impeachment, em 17 de abril, ter aberto 6 inquéritos novos contra mim. É muito estranho a seletividade da celeridade dos processos com relação a mim, quando, por exemplo, uma denúncia contra o presidente do Senado está há 3 anos e não é apreciada pelo Pleno. Então é muito importante, quando a gente fala e contesta a seletividade, ela serve sim com argumentos políticos para saber o que está acontecendo. Eu não estou dizendo que o presidente do Senado tem nenhuma culpa de nada, não estou acusando ninguém. Eu estou simplesmente colocando um fato real. Quando colocaram celeremente a minha denúncia para ser apreciada no inquérito 3983, ali eu fiz uma petição, através do meu advogado, pedindo para adiar por uma semana, para dar tempo para distribuir o memorial, porque a ciência foi numa segunda-feira para quarta, e faltava um ministro aqui, que estava no exterior para ter o quórum pleno. Me recusaram o direito de uma semana, enquanto o outro está 3 anos. Então, quando eu faço essas observações, essas contestações, eu faço baseado naquilo que está acontecendo. Se não estou atribuindo conspiração, não estou atribuindo nada. Eu só acho estranho que, passado esse tempo todo, eu, quando tive a minha denúncia protocolada desse inquérito que Vossa Excelência fala, do 3983 das sondas, que foi feito no dia 20 de agosto, tinha oitiva de pessoas marcadas para o dia 24. Eu não fui ouvido naquele inquérito, deputado. Não fui ouvido naquele inquérito, como não foi ouvido em nenhum até hoje. Não há um inquérito que foi instaurado contra mim que tenha sido requerida a minha oitiva. A denúncia foi feita com oitiva marcada. Foram pedir o inquérito de volta à Polícia Federal, que não queria, não mandou, e apresentaram a denúncia sem o inquérito. Porque a polícia estava fazendo o seu trabalho de investigação com várias oitivas marcadas. E eu posso comprovar isso, porque a minha chefe de gabinete estava com a oitiva marcada para o dia 24, 4 dias depois da apresentação da denúncia. Então, quando eu falo que tem conspiração, eu não falo que tem conspiração. Eu apenas estranho a seletividade e a celeridade de alguns fatos. E eu estou plenamente disposto a convencer. Eu não vim aqui em nenhum momento, só estou fazendo provocado por Vossa Excelência, eu não vim aqui fazer exposição de vitimação política. Eu vim responder os fatos elencados na representação que o relator colocou e Vossas Excelências estão colocando. E não estou me furtando de responder. Então, era essa a consideração. Quanto ao Didier, que o advogado, eu já respondi isso aqui, mas em respeito a Vossa Excelência, eu torno a repetir que o fato do patrimônio pertencer ao trust, o advogado era advogado do trust, mas a discussão não era só a discussão patrimonial, era um processo investigativo no âmbito do Ministério Público com possibilidade de imputação de responsabilização pessoal. Então, em sendo assim, eu tinha que ter um representado para poder estar também atuando em meu nome, tanto que foi transferido para cá, além do bloqueio do patrimônio, a persecução penal, a possibilidade da persecução penal. Essa é a razão pela qual eu tinha que também ter o advogado constituído, não outra. Se fosse só apenas a questão do bloqueio do trust, somente o trust deveria estar representado, porque é ele o dono do patrimônio e caberia a ele representar.